Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Do Lado de Cá, que é feito aqui do nosso Sind Bancários, no centro de Porto Alegre, aqui na famosa Rua da Ladeira, onde logo aqui abaixo, né, Juremir e toda a galera tá brilhando ali na nossa querida Feira do Livro. Tudo bem, Juremir? Opa, Nando, a Feira do Livro está bonita. Ela está menor, mas assim, cheia de charme. Os 3 primeiros dias foram muito bons. O patrono é o Tabajara Ruas. Eu acho o Tabajara Ruas o melhor escritor brasileiro em atividade. Nós o entrevistamos até no Pensando Bem, né, na FM Cultura. Isso, grande Tabajara. E que o Tabajara está com mais de 80, que ele nos falou, né? Vai fazer 82. Tem que fazer 82 para ser patrono da feira ou dá para ser mais cedo, Juremir? Olha, o Fabrício Carpinejaro foi mais cedo. Foi bem mais cedo, né? Foi bem mais cedo. Ou ele já tem 80? Não tem. O pai talvez sim, né? Mas ele não. Ele não. Nosso convidado de hoje é um advogado, trabalhista, né? Mas é político acima de tudo. Pedro Luiz Fagundes Ruas. Pedro Ruas, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui ao Do Lado de Cá. Eu, Leandro Graus, aqui agradeço a oportunidade. Falar contigo no lado de cá, mas se fosse do lado de lá também seria bom conversar. E com o Juremir, né? Juremir Machado da Silva, um grande amigo e em muitas coisas o Juremir é meu ídolo. Olha só, que responsabilidade. O Juremir tem um conhecimento, vou explicar a minha teoria e o meu sentimento. O Juremir tem um conhecimento, eu já disse várias vezes em tribunas, em vários lugares, sobre o trabalhismo e sua história, que ninguém tem no Brasil. Já que ele fala no Tabajara, que eu tenho a honra... Eu sou primo do... O Tabajara, na verdade, eu perdi meu pai faz 9 dias. Sobrenome Ruas, então, tem a ver? Sim, o Tabajara é primo direto do meu pai. Meu pai tinha 92 anos, o Tabajara tem 81, então eles tinham 11 anos de diferença. 30 anos de Correio do Povo, teu pai? O pai teve um pouco mais, 30 anos de editor de economia. Que maravilha. Mas na Caldas Júnior, ele ficou até 83, ele saiu antes da debacle, que foi 84, né? E foi um dos fundadores da Rádio Guaíba, né? Foi um dos fundadores. Ele trabalhou com... O pai não era de rádio. 1957 é a Rádio Guaíba. O pai entrou em 53. O pai em 53 na revisão do Correio. Aí depois, em 55, ele passa para a redação. Em 56 eu nasci, o que não quer dizer nada, mas eu nasci. Mas faz parte da cronologia. Eu sou o mais velho, então eu nasci. Se ele for contar a história dele, está na vida dele, não tem como tirar isso. E depois o pai, aí por 60, 61, eu acho, ele, ou mais, 62 talvez. Não, foi depois da legalidade. O pai passa a ser especializado em economia, passa a ser editor de economia do Correio. Como é que era o nome do teu pai? Isnar Camargo Ruas. Isnar Camargo Ruas. Eu tenho muitas fotos, Juremir, com 3 anos de idade, 2,5, 4, na redação do Correio. Que legal. E já foram publicadas pelo Correio, essas fotos. Eu e meu irmão. Tu é de Porto Alegre, Pedro? Sou de Porto Alegre. Criado aonde? Qual é teu... Beneficência Portuguesa. Também nasci na Beneficência Portuguesa. Olha só. Beneficência Portuguesa, 13 de janeiro de 56, e fui criado até os 3 anos no Partenon, na Rua Paulino Teixeira, e depois, dos 3 aos 20, no Bonfim. Aí Oswaldo Aranha, se definiu a tua personalidade. Camarão, Fernando Vieira, João Teles. Nossa por tudo ali. Tu já estava lá, Juremir, nessa época? Não estava lá. Chega lá no Bonfim, que ano, é bem mais moço. Eu cheguei no Bonfim em 1980. Ah, tu já chegasse em 80. Eu já tinha saído. Vem direto de Livramento pro Bonfim? 82 até no Bonfim, 82. Eu vim, quando cheguei em Porto Alegre, fui morar com um primo em Navegantes, na rua Frederico Mendes. Depois fomos para o Sarandi. Que ano foi isso? Eu cheguei em 80. E aí depois a gente foi para o Sarandi, do Sarandi para o Jardim Ipiranga, do Jardim Ipiranga eu fui migrando, assim, Vila Céfer, Partenon... Foi se aproximando do Bonfim. Até chegar no Bonfim. Aí quando cheguei no Bonfim, fiquei. Não saiu mais. Nesse ano que o Juremir chegou, no 4º distrito, digamos, ali, né? Ali ainda era uma região pujante do ponto de vista industrial. Tinha ali a Fiatesse, tinha muitas coisas têxteis lá. E também do ponto de vista, digamos, da vida noturna. Ainda tinha vida noturna ali.
não no nível da Cidade Baixa, mas tinha uma vida noturna, né, razoável ali. E muita fábrica. Né? Que foi acabando, eu não sei o fenômeno que foi. Mas começa tudo lá, né? Eu lembro assim, das histórias do meu avô, à noite em Porto Alegre, tudo era lá. Sim. Né? Não, tudo era lá. Não, aí é um tempo anterior que era tudo mesmo. Mesmo, sim, mesmo. Aí tudo mesmo. Mas aí, aí é um período que eu não peguei, apesar de que eu andei eu cheguei a andar de transporte hidroviário, né? Eu cheguei a andar. Havia... Os camelôs da época não vendiam... Só um parênteses, Juremir, um comentário. Transporte rodoviário em 2023, eu chamo de algo ultrapassado, antigo, ou seria moderno hoje? Eu acho extremamente moderno. Moderno mesmo seria retomar moderno seria retomar o bonde. É que tá falando uma coisa antiga, né? Parece que seria uma solução ótima para hoje. Imagina o bonde em Porto Alegre de novo. Eu cheguei a andar de bonde, eu ia para o Julinho de bonde, 67, primeira série ginasial. O bonde tá explicado a carreira política, né? Vai para o Bonfim, depois Julinho, tá explicado, né? Não tem como não Essa ser, passagem né? pelo Julinho deve ter sido marcante. Foi todo ginásio e todo científico. Aí definiu tudo. Aí o Nando na mosca. Na mosca. A prisão... Aquele tempo do Julinho eu jamais vou esquecer. Eu jamais vou esquecer. A prisão do meu pai em 71 pela ditadura militar. E, enfim, eu tinha 15 anos, 71, né? Sou de 56, portanto 15. Aí aquilo definiu tudo, assim, definiu o rumo, né, da minha vida. Tinha que idade nisso, 15. Pedro? 15 anos, quando teu pai foi preso. Sim, 71. E como é que foi essa prisão? Muito traumática? Fica muito tempo? Como é que foi isso? Não chegou a ser porque eu não sabia. Não sabia. Depois a minha mãe me disse quando ele foi solto. Tá? Mas eles eram, na época, desquitados. Sim. E tua mãe tentou te poupar? Sim, eu e meu irmão. E aí, quando ele foi solto, ele ficou 2 dias preso, foi solto. E aí, pela ditadura militar, ficou preso aqui na esquina da Ipiranga com a João Pessoa, no DOPS ali. E aí a mãe disse, aí o pai foi nos visitar, ele tinha um Cinca Chambord, se eu me lembro. Olha só. E aí eu tenho atrás do Cinca, e aí eu lembro que falei para ele, a mãe me disse que podiam ter te matado. Ele disse, mas não mataram. Estou trabalhando. Ele estava lendo Pasquinho, uma coluna do Juremir. Por que ele foi preso? Pois é. Ele foi preso porque ele atuava, ajudando o pessoal da clandestinidade, enfim, né? E fazia um bom trabalho, na minha opinião. E ele era membro de partido? Não, ele não tinha nenhuma organização. Ele era... Uma sensibilidade... Ele era brisolista. Brisolista. Muito. Ele atuou muito na legalidade como jornalista e como militante. Quer dizer que o filho puxou o pai. Puxou o pai. Sim, a mãe era brisolista e é interessante, né? Porque a mãe e o pai brisolistas se desquitaram em 62. Tu conhecias o Brizola antes de 79, quando ele volta? Não, só de nome e idolatria. Mas tu ajuda a construir ali o PTB, Sim, depois PDT, né? Sim, eu fui fundador nacional em 79, com 23 anos. Fui fundador nacional. O meu pai é que perdeu o contato com o Brizola. E eu depois coloquei-os em contato muitos anos depois, foi em 99. Por que tu saísse do PDT? Porque o Brizola Eu acho morreu. assim que tu és mais brisolista dos brisolistas Eu que eu sou conheço. muito brisolista, mas ele morreu. O que eu era mesmo era brisolista. Certo. E com a partida dele, lamentável, né? Faleceu em 22 de junho de 2004, eu saí do PDT e, na época, Juremir, eu tinha 26 anos de PDT. Ah, não, foi um momento que não foi só tu que saísse, né? Teve mais gente, né? Não. Não foi naquela leva que saiu a Dilma, um monte de gente, não? Não. Eles saíram naquele rompimento PDT-PT, em 2000. Não, isso eu estou falando em 2004. 2004, tá. Bom, é que naquele período, nós fazíamos parte do governo Olívio Dutra, né, de quem eu sou muito amigo e tenho muita honra de ter servido o Estado sob o comando dele. Mas nós tínhamos um compromisso, né? O Brizola tinha dito, vocês vão representar o PDT. Se houver algum rompimento, tem que sair. Houve um rompimento. Eu, muito triste, inclusive chorando de verdade, né? Fui lá e entreguei meu cargo. 5 secretários. E, com o maior respeito aos que pensam diferente, mas dos 5, só eu saí. Os outros ficaram. Nós éramos eu, a Dilma Rousseff, o Milton Zuanazzi, o Sereno Chese e o Renan Kurtz. Sereno e Renan já faleceram. E eu saí. A minha lealdade ao Brizola era absoluta. E, enfim, mas eu não questiono, cada um tem seus motivos, eles tinham seus motivos também para... Era a campanha do Colares à prefeitura em 2000, também tinha algumas divergências ali. Eu respeito, não os critico. Agora, eu dei minha palavra para o Brizola.
Eu morreria antes de romper uma palavra com o Brizola. Quando ele faleceu em 2004, isso foi 2000. Em 2004 ele faleceu de pneumonia, 22 de junho. Aí eu comecei a pensar, mas não tem sentido. Eu sou brizolista. Eu não vejo nenhum futuro no PDT sem o Brizola. Com todo respeito ao PDT, eu não quero falar mal, mas eu não via. Isso aí, eu digo, bom, vou atuar nos movimentos sociais, Juremir. Não vou mais ter partido. Só que houve uma coincidência. Em 2004 está surgindo o PSOL. O PSOL está surgindo, há um rompimento, há uma dissidência do PT. O PSOL começa a surgir com a Elis Helena, com a Luciana Genro, com o Babá, com aquela turma toda. E por coincidência, em início de 2004 e fim de 2003, início de 2004, que já está aquele movimento do pessoal questionando o PT e o Lula de dentro do PT, esses que foram formar o PSOL, o Brizola me telefonou. Eu nunca me esqueço que ele disse assim, Ruas, tentar no Rio, o que tu acha dessa senadora aí, Heloísa Helena? Digo, olha, doutor Brizola, eu não a conheço pessoalmente, depois eu fui ficar amigo da Heloísa, mas eu tenho achado muito bons os discursos dela, ela se nega a votar a favor do aumento da alíquota da Previdência, ela tem uma posição independente. Aí ele diz assim, e o que tu acha da guria do Tarso? Ele não falou Luciana Genro. Da guria do Tarso. Eu gosto muito. Eu acho ela muito firme, tem posições muito, muito claras e não depende da opinião do pai, não depende. Ela tem muita independência. Eu tenho que conversar com essa turma. Ele disse, tenho que conversar com essa turma. Isso foi final de 2013, isso é início de 2004, perdão. Essa conversa ocorreu, sem a minha presença. Eu estive presente numa outra conversa muito importante, lá em 89, em Resende, no Rio de Janeiro, quando o Brizola abriu o apoio para o Lula no segundo turno de 89. Mas isso é muito antes. Essa eu não estive, e eu nem sabia que ela tinha ocorrido. Eu fui saber depois, em 2007, que o Roberto Robaina me contou que essa reunião ocorreu no apartamento do Dr. Brizola. E deu detalhes da reunião? Lá no Rio, o apartamento? Na Avenida Atlântica? Lá no Rio. Não deu detalhes porque ele também não foi. Na verdade, além de Luiz Helena, que não me contou nada, eu não perguntei também, eu não sei mais quem estava, mas tinha mais pessoas. Mas não era nem Luciana Genro, nem Roberto Robaina. Acho que nenhum gaúcho. Agora, o que te desagradou no PDT sem Brizola? Eu já acreditava só nele, né, Juremir? Eu não acreditava assim que o PDT pudesse ir adiante com uma ideia de esquerda transformadora de fato do Brasil, algo que tivesse, inclusive, um caráter revolucionário. O meu pai dizia assim, Brizola é o canhão do povo. Se ele decide, as coisas acontecem. Então, Brizola é que podia mudar a situação. E o compromisso dele com a população mais carente era inequívoco, comprovado. O Brizola está até no Guinness como quem mais construiu escolas antes do conceito do CIEP. 6.300 escolas aqui no Rio Grande do Sul. As chamadas brizoletas, que em Porto Alegre sobra só uma, ali na Bela Vista. A escola professora Maria Tereza Silveira. Foi o conceito de ter escola para todos, né? Foi a primeira vez que foi implantado, né? Esse era o conceito. Não podia ter criança sem escola no Estado. Isso o Nando disse exatamente o que o Brizola falou em 1960. Não pode haver uma criança sem escola no Rio Grande do Sul. Todas estarão na escola. Era um conceito daquele tempo. O outro conceito, Juremir, que vai surgir nos anos 80, aí tem uma influência pesada do professor Darcy Ribeiro. Pesado, do meu ponto de vista, eu não sei. Isso que eu vou dizer agora é uma ideia, tá? Antes é informação. Agora é uma ideia que pode. Uma observação minha. Eu acho que o conceito do turno integral veio do Darcy Ribeiro. Eu acho, eles nunca me disseram. Quem apresentou foram os dois, porque era governador e vice. Eu fui ao Rio de Janeiro assistir, mas o Brizola falou, e o Darcy também falaram, intercalaram. Assim. Era como vocês dois, digamos, intercalando a informação. Então, a ideia é a seguinte, não me lembro qual dos dois disse. A criança, aos 7 anos, se ela entra numa escola pública de má qualidade, ela selou o destino social aos 7 anos. Porque dali a 10 anos ela não vai ter chance para nada. Não vai entrar numa universidade pública, não vai ter um bom emprego, não vai ter nada.
Agora, se ela entrar numa escola pública de qualidade, onde ela, para aprender, ela se alimenta antes, vai ter o ensino formal, normal, vai almoçar, vai ter auxílio nos temas, com assistência odontológica, médica, vai ter educação física, vai ter café da tarde, vai ter mais tal, vai jantar e vai para casa. Essa criança vai aprender. Toda criança de uniforme de escola pública não pagava ônibus nessa Não época pagava no Rio de ônibus, Janeiro. não. Esse era o CIEP. Aí, e o Darcy Ribeiro dizia o seguinte, o que é do Darcy a ideia, esse sim, o conceito é dele, do socialismo moreno. Né? Ele diz assim, o que é o socialismo hoje para a gente definir? Que as pessoas não entendem, acham que isso tem 2 casacos, tem que dar um ali. E o outro cara já tem 2, tu não sabe se ele tem... Né? Não é isso, o Darcy debochava disso. Socialismo é igualdade de oportunidades. É isso. Dá a mesma chance para todos. Como é que vão ter a mesma chance se um entra numa escola aos 7 anos com alta qualidade e o outro entra numa escola que mal aprende ou não aprende nada? Não vai ser a mesma coisa. Acabou. 7 anos selou o destino. O filho vai ser mais pobre que o pai e mais pobre ainda que o avô. Isso dizia o Darcy Ribeiro. E o Brizola tinha a mesma linha de pensamento, e tanto é que aí mandou fazer. Para construir CIEP. E era uma coisa fantástica. Eu tinha um encantamento com aquilo, assim. Eu tenho um encantamento com aquilo. A tua primeira eleição foi pelo PDT? Foi. Eu tive 3 mandatos de vereador pelo PDT. Representei o PDT como secretário estadual de Obras e Saneamento no governo Olívio Dutra, com muita honra. Depois eu tive um mandato de deputado estadual, fui o primeiro deputado estadual do PSOL, e tive esse é o 3º mandato. Ao todo são 7, 6 de vereador e 1 de deputado estadual, esses 3 pelo PSOL. Nesses últimos 3, eu fui uma vez o mais votado da cidade, foi em 2012, e 2 vezes o segundo, em 2008 e 2020. Eu não sei se a frase é do Juremir, mas foi dita aqui nesse programa, que hoje o PSOL é mais brisolista do que o PDT. Bom, se é do Juremir, já merece todo o crédito. Não sei, mas é boa. Eu tinha lembrança que era do Juremir, mas não sei, foi dita nesse programa. Ninguém conhece a história do trabalhismo como o Juremir, eu falei antes. E pode fazer essa análise hoje, com a qual, aliás, eu concordo. E sabendo que pode ser do Juremir, melhor ainda. É porque que tem que fazer assim, ó. Tem que vir lá de 93 para chegar nisso. Passar por 23, quer dizer, pegar a transformação dos pica-paus em chimangos, Nando, e isso aí veio o livro que o Juremir organizou e está na feira e que eu comprei ontem, né? Com o Laranjeira, que eu não conheço pessoalmente, eu acho o Laranjeira. Laranjeira é uma figura maravilhosa. É o Álvaro Laranjeiras? É, Álvaro Laranjeiras. Não me lembro dele pessoalmente. Bom, mas eu gostei muito que ele Grande escreveu. figura. Aí, olha que interessante. Os federalistas, que são Maragatos em 93 e são Maragatos em 23, Gaspar Silveira Martins em 93, Assis Brasil em 23, esses Maragatos vão ser os chamados libertadores. O Partido Libertador, que depois foi se juntar na Arena. O Partido Libertador foi compor a Arena. É isso aí. Então, aí a gente pega lá, digamos, os que eram pica-paus viraram chimangos. Bom, eles vão ter lá em Getúlio Vargas, em João Goulart, em Brizola, e vai dar o trabalhismo. É o trabalhismo. Então é outra. Sabe, muito disso, claro, eu tive uma chance raríssima na vida das pessoas, eu convivi muito com o Dr. Brizola, muito. Aqueles 26 anos, né, de PDT, os últimos 15, eu convivia quase que diariamente, pelo menos por telefone. Né? Falava praticamente todos os dias com ele. Então eu tive essa honra, essa chance, e eu era muito perguntador. Ele até dizia, tá, chega um pouco. Chega, tanta pergunta. Ele até fez um questionamento uma vez que eu achei que era uma questão... Brizola era chimango ou Maragato? Chimango, então? Claro, chimango. Chimango. Sim, mas aí tem uma história complicada nesse meio. É um chimango de lenço vermelho. Pois é, que o lenço é que me confundiu. É que tem uma parte complicada. É, porque tem uma parte principalmente o pessoal da fronteira, do heroísmo. É que em 23, o pai do Brizola tinha 29 anos. E o Brizola 1. O Brizola 22. O pai estava ao lado dos Maragatos. É. Foi preso por um comando, uma brigada castilhista.
né? Nem era mais casista, borgista, perdão, 23. E levaram ele preso e ele morreu, foi morto. E o Brizola ficou obviamente muito revoltado. Foi quando ele faz isso, está no livro, o Juremir coloca. O Brizola vem com 13 anos para Porto Alegre, de Carazinho, Soledad Carazinho, ele vem para Porto Alegre, e aqui ele mesmo foi fazer o registro de algum documento, e perguntaram o nome dele, que era Itagiba, né, de Moura Brizola, e ele disse, meu nome é Leonel de Moura Brizola, em homenagem ao Leonel Rocha, o líder maragato do pai dele. Por isso que tem um complicador na história. Exato. Mas depois ele vai se vinculando ao pessoal mais vinculado ao povo, né? E ele vê ali, aí ele vê, claro, a figura do Getúlio Vargas, essas coisas todas, e ele passa, né, ao trabalhismo e ficou longe daquilo que se transformou na direita. Sim. Né? Pedro Ruas. Por isso que eu disse, tem um detalhezinho Agora, aí. o Pedro estava falando de perguntador, Nando. Eu vou fazer uma pergunta direta para ele. Depois de tudo isso, essa bela história que ele contou, chegou a hora de ser prefeito? Pô, pensamos juntos. É uma pergunta que eu ia colocar agora. Olha, eu vou responder. Prefeito de Porto Alegre. Sim, vou responder objetivamente. Eu acho assim, Juremir, seria uma grande honra. Eu acho que é fundamental a unidade das esquerdas, não apenas como princípio, e também na questão prática. Ou seja, não dá para ganhar sem ter unidade. Tem que ter unidade. Nessa unidade ou dessa unidade, eu não reivindico nada e não fujo de nada. Quer dizer, eu não quero, não pretendo ser nada, não vou exigir, não quero, assim, não estou pedindo, mas não vou fugir se me chamarem. Como no ano passado. Mas vai ter o pessoal vai ter um pré-candidato para colocar na mesa, e seria Pedro Ruas, para o debate? Eu acho que se o pessoal tiver hoje um pré-candidato, não seria eu. Acho que seria, pelo menos eu gostaria que fosse a Luciana Genro ou a Fernanda Melchiona. Porque elas estão... Nós temos uma Fernanda concorreu na última, né? Concorreu. Nós temos uma tradição, Nando, que é uma tradição de partido pequeno e que não é burro. Que é o seguinte, pequeno partido, né, do ponto de vista de tamanho, um grande partido do ponto de vista das propostas. Nós não costumamos concorrer em fim de mandato, a majoritária. Né? Então, o ano passado eu concorri a vice-governador, eu tinha mandato. A Fernanda e a Luciana estão no meio do mandato, estão com um trabalho excelente, com uma visibilidade incrível. Né? A Fernanda no Congresso Nacional. Se tu vais a prefeito, aqui, não se elege, fica sem mandato. Está fora. Está fora. Não é o nosso costume, não é proibido, pode fazer, mas não é a tradição desses 18 anos de pessoal. Não é estratégico. Não. E, além disso, eu acho que está na hora de uma mulher, que nunca aconteceu governar Porto Alegre, acho que seria interessante, e acho que essas duas são fantásticas, né? Sem desmerecer nenhuma outra candidata ou candidato dos Agora, partidos de eu tenho esquerda. ouvido nas ruas, ouvi ontem na Feira do Livro, tinha uma roda lá, conversando sobre política, e o pessoal diz assim, todos admiradores, inclusive, da Fernanda, da Luciana, mas eles dizem assim, que quem tem mais condições de atrair o eleitorado de Porto Alegre é Pedro Ruas. Eu fico honrado, né, Juremir? As pessoas me falam. Ainda muito. mais quando tem de enfrentar o Sebastião Melo. O Sebastião, ele tem essa coisa assim de conhecer a cidade, de conhecer as vilas, de saber ele falar com o povo, etc. E aí o pessoal fala assim, só quem tem esse carisma, essa capacidade de penetrar nos mesmos lugares, de ter esse contato é o Pedro. 6 mandatos de vereador dá um conhecimento, né, geográfico da Não, cidade. e o outro né? de deputado foi todo em Porto Alegre também. É como se fosse Então são 7. Então são 7. Eu ia usar o Juremir. Nós estamos no ar, né? Então é uma coisa complicada de falar certas coisas. A gente é muito amigo. Ao contrário, Pedro, no ar é que as coisas são mais fáceis. Pois é, falar. é verdade. Mas eu ia dizer assim, o Juremir diz assim, não, imagina, tá, o Pedro Ruas enfrentando o Melo, então eu ia dizer assim, eu pagaria por isso. Eu queria muito isso. Sim. Esse é um belo duelo. Eu queria muito isso. Mas eu acho que tem outras coisas muito mais importantes do que esse confronto aí. Esse confronto pode satisfazer determinadas vontades, enfim, mas o que é importante é que a esquerda vença. Mas, Pedro, nessa tentativa de um consenso,
não passa também por escolher um nome, claro, que seja um nome que una, mas que tenha viabilidade eleitoral? Também, sim, sim. Porque, né, tem que pensar em ganhar, né? Tem que pensar em ganhar. Interessante a tua observação. Já chega a dupla Grenal, que só disputa a vaga para Libertadores, né? Tem que tentar só o vaga. título, né? Eu me lembro de um tempo, falar em dupla Grenal, que o Juremir, esfera pública, ele dizia assim, e tu, Juremir? Ele participava de programas esportivos também. Sim, acho que contigo. Ele participava do Ganhando o jogo. Do Ganhando o Jogo. E ele dizia assim, 11 horas. eu nunca tinha visto alguém dizer isso. Tu, Juremir, o cara era gremista, eu sou um ex-colorado. Ele dizia isso. Eu nunca tinha visto alguém ser ex. Não, ele tinha. Eu fui até gremista. Eu sou um ex-colorado. Eu fui colorado a infância inteira. Fui gremista por 3 anos, quando eu era repórter da Zero Hora. Eu voltei a ser colorado. É que o Juremir é o Vinícius de Moraes, é eterno enquanto dure, entendeu? Mas daqui a pouco já trocou a Olha paixão. só, mas entendeu? a gente troca de tudo. Troca de sexo, troca de religião, troca de partido. Por que não pode trocar de clube de futebol? Pode trocar. Não é A proibido. única coisa não é que não se proibido. troca é clube de futebol. No cara. Brasil, Eu acho que tinha que ser no Brasil, o que está estabelecido é que pode trocar tudo, menos clube de futebol. Eu acho que tinha que trocar de clube de futebol de 5 em 5 anos. Eu sou a favor de um projeto de lei que Tem nem proíba a mandato. troca de time de futebol. Vou apresentar. Pedro que é gremista, né? Eu sou gremista. Tá Mas no conselho, Pedro? não. Não tá? Mas fui muitos anos. Muitos anos, por isso Mas que eu também já faz muitos anos que não sou. Eu fui 12 anos conselheiro e deve fazer pelo menos 12 que não sou. Acho que é por aí. Não contei direito. Colares também era do conselho, né? Colares foi do conselho, me lembro do Colares lá, me lembro do Fortunati, me lembro... muita gente que eu conheci. É muito prefeito gremista, Júlio. Pois Por isso que o Inter está tendo dificuldades. É claro. Não, mas o Fogaça chega a falar? O Fogaça gremista também, Não, dois foi do mandatos. conselho, foi do conselho. É. Foi do conselho. Me lembro de muitos lá. E muito Então, pessoal... o último foi o Olívio, então. Colorado. Me lembro do Jorge Buchab, que não era prefeito, mas do petista. Ah, o Tarso. Não, o Tarso eu não sei se Não, é colorado. o Tarso e o Olívio são colorados. Mas suponho, aqui já é um chute, né? Eu estou falando com 2 jornalistas e temos uma ótima audiência. Eu separo muito a informação do chute. Agora vem o chute. Eu acho que o Olívio é mais militante no Internacional que o Tarso. Mas isso é um machismo. Eu sei lá se é isso ou não. Mas voltando à prefeitura, qual nome teria maior viabilidade eleitoral? É uma pergunta muito difícil, né, Nando? Mas eu acho assim, ó. Eu acho que a esquerda unida vence. Veja. Esquerda é PT, PSOL, PDT, Pode ser. PCdoB, Tem 2 federações. PSB. Né? Tem 2 federações marcadamente de esquerda, que é a do PSOL e Rede, que é a do PT, PV e PCdoB. Bom, mas eu acho que poderia, como tu disseste, atraiu aí o PDT e o PSB, e fica uma chapa para ganhar mesmo. A Juliana Brizola esteve aqui Para ganhar. e ela coloca isso, né, Juremir? Que o PDT estava disposto a fazer uma aliança com a esquerda, até que o nome dela não teria nenhum empecilho quanto a ser candidata. E a Maria do Rosário esteve aqui, ela tinha disponibilizado o nome dela, mas agora eu senti que ela recuou um pouquinho dizendo o seguinte, que a direção nacional do PT quer olhar para essa definição. Então ela disse, olha, eu estou aí, mas também não quero atropelar nada. Vai ser difícil, essa dificuldade de convencer o PT a aceitar, por exemplo, um outro na cabeça de chapa? Pode ser, Juremir, mas eu penso assim, ó. Quem sabe a gente junta 24 e 26. A proposta do PSOL, exposta pela Luciana Genro na convenção do PT sábado, foi a de uma espécie de prévias, né? Onde as pessoas pudessem votar e escolher o candidato e aquele que perdesse seria vice, digamos. Né? Que, aliás, é um sistema que o próprio PT adotou muitas vezes, né? Antigamente o PT adotava. Foi proposta do PSOL. E é possível, estou imaginando isso agora, porque já pensei a respeito, a gente falar sobre 24, vincular um pouco a 26, talvez, né? Porque em 22, pela primeira vez, o PSOL, Nando, primeira vez em seus 18 anos de história, né? 2005, formalmente, 18 agora, apoiou no primeiro turno um candidato majoritário que não era do PSOL. Por exemplo, o Lula. Nós nunca apoiamos o Lula num primeiro turno. Apoiamos em segundo, nunca em primeiro. Nós sempre tivemos candidato. A própria Luciana Genro foi candidata a presidente. Disputou com a Dilma.
Nós tivemos muitos candidatos a presidente. O Boulos é candidato a presidente da República. Mas em 2022 nós tínhamos uma consciência debatida, claro, muito, de que, há um mal maior, gigantesco, arrasador, acabando com o Brasil, que é a linha Bolsonaro, além dele próprio, tudo que ele representava, não é só ele, né? Tudo que ele representava, e então isso tinha que ter unidade, teve, deu certo. E nós aqui no Estado, até para complementar o que eu ia dizer para o Nando, eu era candidato a governador, vocês lembram? Quando deu unidade, eu já fui de vice do Edgar Preto, que, aliás, é um grande amigo meu. E trabalhamos muito bem juntos. E nós ficamos fora do segundo turno por 2.441 votos. Isso dá 0,04% do eleitorado. Foi um sofrimento. E no nosso conceito, eu não sei, alguém vai dizer, não é isso. Bom, no nosso conceito, alguém ia ganhar do Onyx Lorenzoni no segundo turno se o Lula continuasse crescendo. Então, ou nós ganharíamos, ou o Leite ganharia. Eu fiquei com a impressão que antes, pensando num segundo turno, se for o Adão, dificilmente, no Rio Grande do Sul, num segundo turno, ele ganharia do Onyx. Né? Eu fiz esse raciocínio. Edgar. Eu falo, Adão. Não, o Adão está certo, porque o Adão não só é o pai, como há também um deputado, irmão, que é Adão. A idade às vezes faz isso, né? Já vai no pai, né? Não, o Edgar seria difícil para ele, pelo que a gente conhece do Rio Grande do Sul e tal. Agora, depois que eu vi o primeiro debate do Onyx, eu descobri assim, qualquer candidato ganharia. Não, exatamente. Eu nunca vi um candidato tão despreparado para o executivo num debate, ou em todos os debates, como eu vi. Uma coisa assim espantosa, de virar meme, de dar risada. Eu não sou ator, então não vou bancar aqui o que... Mas eu vou dizer assim, só uma síntese do debate inteiro, aquele primeiro. O Leite dizia assim, se o senhor precisasse de novo de dinheiro, o senhor ia pegar de maneira ilegal no Caixa 2? Aí o Leite dizia, aí o Onyx, tem que discutir a estrada e não sei o quê. Aí o Leite, e se o senhor tivesse uma necessidade, o senhor ia pegar de novo dinheiro do Caixa 2? Aí voltar para o Leite, sabe, era ridículo aquele debate. Era um absurdo aquele debate. Porque, na verdade, o Onyx ia perder para alguém, para a primeira pessoa que dissesse aquilo. E não precisava dizer mais nada, porque o Leite só disse aquilo. Todo o tempo, todos os debates, todos. O senhor ia pegar de novo se precisasse? Sabe? Lembra quando ele dizia? E ficava olhando para o... Olha aqui, chama um Google. Foi no nosso programa, na Rádio Guaíba, que ele confessou pela primeira vez. Foi na Rádio Guaíba, nós entrevistando ele, que ele confessou pela primeira vez que tinha errado e tal, né? Aquela confissão, Nando, é importante salientar, que ela já estava... Eu não me lembro se é a Polícia Federal, não me lembro qual é o Ministério Público, não me lembro. Mas já tinha uma evidência assim que... Ele ia vazar. Mas ele confessou na Guaíba. Agora, Pedro, o problema todo é que são vários partidos, 5, 6, para 2 lugares da chapa. A Juliana até usa a expressão, alguns precisam empurrar o caminhão. Quem é que vai empurrar o caminhão? Porque 2, um é prefeito. Eu posso ser empurrador de caminhão, eu não tenho problema de... Mas tu aceitarias, por exemplo, vice, ou tu só te dispões a concorrer? Não, o que for necessário para fechar a unidade, eu faço. Se isso fosse concorrer a prefeito, eu iria, fosse vice, eu iria. For não ser nada disso, me mantenho na Câmara com muito orgulho, tenho muita alegria em estar na Câmara de Vereadores. Então, eu não sou impedimento. Eu não reivindico e nem fujo. Acha interessante prévias? Eu acho. Acho porque dá uma chance, digamos, do filiado, né, ou do simpatizante, sei lá, se manifestar, para a gente saber a opinião dessas pessoas. Porque essas pessoas elas vão ter também a obrigação de fazer a campanha. Né? Quando ela pode escolher, eu acho que entusiasma mais para a campanha. Para ela poder... Uma campanha... Eu vi isso, e era candidato ano passado, a gente conversava com as pessoas há 5, 6 dias da eleição e não tinha um candidato a governador, não tinha. As pessoas não têm candidato a deputado, a vereador, até o último dia, mas a governadora, a presidente, tem. Tanto é que não se faz bocadinha de majoritária. Os analistas, assim, levando em consideração os simbolismos da época, dizem que uma chapa
para ser realmente competitiva, estar de acordo com o ar do tempo, precisa ter, não pode ter 2 homens brancos. Esse é um elemento importante. 2 homens brancos não é um bom ponto de partida, não seria um bom ponto de partida. O ideal seria um homem e uma mulher. O ideal seria que um desses 2 fosse negro. Por exemplo, um homem branco, uma mulher negra. Tanto faz para vice ou para prefeito. Esse tipo de discussão aparece para você? Aparece. Eu, por exemplo, penso nisso. Eu acho isso. Claro que tem o famoso exemplo de 18, né? Onde o Bolsonaro era homem, branco, não sei o que, hétero e tal, e velho. Eu posso dizer velho porque somos da mesma idade. E botou um cara mais velho que ele, branco, de vice, que era esse Mourão. Enfim, ali contrariou, né, essa lógica. O Mourão disse que é indígena. Eu gosto de chimarrão. Eu gosto. É que tem fundamento, porque nacionalmente está preocupante, né? Até agora o Centrão exigiu 3 mudanças de ministérios no governo federal, e as 3 que o Lula fez foram as 3 mulheres que saíram para entrar 3 homens. Até agora foi isso. Só mulher dançou na dança das cadeiras do ministério, só saíram mulher e não entrou outra mulher no lugar, só entraram homens. Hoje tem algumas matérias sobre isso na imprensa aqui gaúcha, e isso é um problema mesmo, seríssimo, porque, na verdade, como é que o governo federal, porque isso é uma coalizão e uma necessidade de aprovação de projetos, como é que o pessoal não tem obrigação de votar com o Lula, então, e não vota algumas vezes, votou contra o arcabouço fiscal, enfim, do Haddad. Agora, eu fico pensando também, né, e vota a favor, quando é para enfrentar a direita, vota com o Lula. Mas eu vejo assim, como é que o Lula vai fazer se os partidos estão exigindo? O Centrão, quantos deputados tem o Centrão? Perto de 200? É uma loucura isso. Mas que diga para o Centrão, olha, tá bem, é de vocês, agora tem que ser uma mulher. Não é possível. Não, acho que dá para ir por aí. Não é possível que não tenha um poder de barganha sequer. Mas quando eu explico a questão do Lula, eu não estou justificando, estou explicando. Eu entendo, compreendo. Agora, eu acho que teria que fazer isso. Acho que pode ser também cota racial. Acho que pode ser cota racial, cota de gênero, acho que pode ser uma série de coisas. Tudo bem, será de você, será do União Brasil, por hipótese. Né? Será do, Podemos, Cidadania, não sei qual é a negociação. Agora, só um pouquinho, vocês hão de ter, né, um filiado, que seja uma filiada. Vocês vão de ter alguém que não seja branco, que seja negro, que seja pardo, que seja indígena. Vocês vão de ter alguém trans. Nós temos que ter essas representatividades no governo, porque o governo também é simbolismo. O governo também é simbolismo. Dá para entender que nas conversas dentro do PSOL, tu estás defendendo essa ideia de uma chapa com representatividade. Olha, eu tenho falado mais, na verdade, sobre a unidade da esquerda, mas dá para entender, assim, e aí de forma totalmente franca, que eu gosto muito dessa ideia que tu estás colocando. Mas eu tenho me preocupado nesse primeiro momento em que a gente consiga ter todos a convicção. Eu acho, na minha análise, que o pessoal já tem essa convicção da necessidade da unidade da esquerda. Acho que sim. Bem, nós temos que ver até onde podemos ir com isso. Eu acho que tem que vincular 26, e acho que tu colocas assim... Vincular 26 seria, na próxima eleição será assim, e na outra de 26 será assado. Já deixar encaminhado. Exatamente, assim assado. Eu acho que esse perfil que o Juremir traça do ponto de vista eleitoral, de marketing, ele é muito representativo. Não é obrigatório. Eu me lembro que o Fortunati ganhou em 2012 num turno só, com 64% dos votos, com o Melo de vice. Então, não fez uma chapa assim que fosse além dele próprio, né? Mas era o Sebastião, né? Não era o melonarista que está aí, né? Não, era o Sebastião Melo, né? Era diferente, né? Bom, que bom. Eu conheci o Sebastião Melo normal. Não, assim. Antes do Bolsonaro, eu conheci o Sebastião Melo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu fui vereador com ele várias vezes, pelo menos 3 mandatos. Eu tenho certeza que é outra pessoa. E aí vem a importância, eu me atrapalhei, não disse que eu queria no momento ali que tu perguntasse uma outra coisa. Nós temos uma obrigação, inclusive, histórica.
geracional e histórica, né? Geracional porque geração, assim, todos que estamos vivos ao mesmo tempo e podemos disputar, concorrer ou votar, né? Geracional nesse sentido. Histórica porque a última ponta importante do bolsonarismo está aqui, em Porto Alegre, porque o Bolsonaro vai perder em São Paulo. Vai ganhar o Boulos lá, está muito próximo disso. Vai ganhar o Bolsonaro vai perder no Rio de Janeiro, porque o Paes é de direita, mas não é bolsonarista. Não. Né? É provável que perca em Curitiba e Florianópolis. E lá para cima vai ser uma derrota total. Florianópolis. Até Florianópolis. É um debate, né? Eu não estou afirmando. Farei mais de São Paulo e Rio. Agora, vai ganhar em Porto Alegre? Não dá para admitir. Não dá para admitir isso. Porto Alegre foi capital da legalidade em 61. Porto Alegre teve o Fórum Mundial. Porto Alegre começou o orçamento participativo. Porto Alegre tem história, a única cidade do Brasil, quase 6 mil municípios, 5.500, 600 e pouco, que teve 2 vereadores caçados pela ditadura, reintegrados no mandato, Marcos Klassmann e Glênio Pérez. Por sinal, eu tive a honra de ser amigo de ambos. Eles foram reintegrados por uma ação jurídica genial do Otávio Caruso da Rocha. Naquele tempo, o vereador eram 6 anos. Eles são caçados em 77, em 79 veio a anistia. A gente chamava o Gago, o Otávio Caruso da Rocha, entra com a ação. Se há anistia, retoma os mandatos. E retomaram. Eu me lembro que nós fomos todos para a prefeitura, o Petônio Portela, era ministro da Justiça, mandou dizer assim: se esses comunistas tomarem posse, eu vou tomar Porto Alegre. Pô, havia um clima de pânico assim, né? Não em nós, eu tinha 20 anos, 76, eu tinha ali 23. Então aquilo para nós era, né? Todo mundo estava lá. E eu me lembro bem que o presidente da Câmara, acho que ele era o presidente, o vice, era o vereador Cleon Guatimozin, ele abriu a sessão, deu posse e fechou a sessão. Era o Cleon Guatimozin, onde eu morava, adolescente, Jardim Botânico, era uma central de votos dele. Ele sim. Mandava no Botânico. Ele era muito forte. Ele abriu a sessão, deu posse. Deu posse aos vereadores Glênio Pérez e Marcos Klassmann. Está encerrada a sessão. E agora, capital do bolsonarismo. E virar a capital do bolsonarismo, essa cidade que tem essa história fantástica, não é possível. Sabe, nós não podemos permitir, nós não podemos permitir. Pedro, quando tu caminha para Porto Alegre, né, e conhece cada canto da cidade, o que tu vê assim, se eu fosse prefeito, eu tenho que mudar isso aqui urgente, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu sei que tem vários problemas, né? Sim. Mas a gente vê que tem muito trabalho em estradas, em construções de novos prédios, né? Estradas que eu quero dizer, ruas, né? Mas assim, o saneamento básico, creches, que é um déficit imenso que se tem na cidade, né? O que está sendo feito em relação à educação, que a gente viu até materiais que foram, né, jogados num canto, tem até CPI na Câmara sobre isso, sim, né? Ontem saiu até uma matéria sobre a Ilha Grande dos Marinheiros, onde as crianças estão sem acesso à escola. Mas tudo isso que tu disseste, né? A questão escolar, o ensino, a questão, eu vou botar mais geral, depois localizo geograficamente também, habitacional. As pessoas não têm onde morar. Nós temos hoje moradores, pessoas em situação de rua, mais de 5 mil. Chega a quase 5.700, 5.600 e pouco, em situação de rua. Porque a pessoa não pode pagar o aluguel, muito menos comprar uma casa. Então, onde mora? Na rua. Pessoas em situação de rua. Isso é uma crueldade brutal. Uma sociedade não pode permitir isso. Então, e aí tu tem pessoas que têm, sei lá, 100, 150 imóveis. Né? Isso, eu entrei com um projeto, eu vou entrar de novo, acho que vou perder de novo, mas eu vou entrar de novo. Uma vez assim, quem tinha mais de 2 imóveis, quem tinha mais de 3 imóveis desocupados, o IPTU, com base no Estatuto das Cidades, ia lá para cima. Não é nem tomar o imóvel, é só que a pessoa alugue ou venda. Entende? Só não pode ficar desocupado. Não é uma ideia assim de tomar a propriedade privada, não. Mas tem função social, né? Então tem que alugar ou vender. As pessoas estocam para aumentar o preço dos aluguéis, e aí alguém tem, e tem em Porto Alegre casos assim, mais de 100 imóveis da pessoa, dela, vazios, e milhares, porque 5 mil são milhares, pessoas em situação de rua. Bem, então nós temos problema de moradia, nós temos problema de educação grave, né? Nós temos problemas de alimentação. Eu tenho trabalhado muito com isso.
Quantas cozinhas comunitárias tem em Porto Alegre? As que tem são iniciativas das comunidades. Tem ali lá na Vila Pinto a Tia Bete, aqui eu homenageio. Tem aqui na Zenha o pessoal do MTST ligado ao Bolos, que tem uma cozinha comunitária também. E ali na Zenha, que eu estive várias vezes, Juremir, as pessoas que vão ali são trabalhadores com carteira assinada. Ele come ali para poder sobrar mais comida para os filhos em casa. Ele tem emprego. Mas ele come ali. Ele come ali, na Zenha. Mas tem poucos. E o que é da prefeitura aí? A prefeitura pode e deve dar comida. Vou dar um exemplo. Quando o Melo toma posse, a FASC distribuía 10 mil cestas básicas ao mês. 10 mil cestas básicas. Aí eu fui falar com a Cátia Lara, uma moça, uma senhora muito simpática, muito trabalhadora, eu gosto muito dela. Ela é filha daquele antigo deputado estadual, João Osório, não sei se vocês lembram do João Osório. Foi conselheiro do Tribunal de Contas do João Osório. Bom, a Cátia é filha dele, gosto muito dela. E ela era titular da FASC. E eu disse que ela que me deu os dados, são 10 mil cestas básicas. Eu digo, eu tenho um cálculo aqui, ele era diretor-presidente, que indica uma necessidade de 50 mil. Aí disse assim, é parecido com o nosso dá 45, 50 mil. Eu digo, bom, então tem que aumentar, vamos aumentar. E começamos, lutando junto, eu era oposição, ela era a situação. Né? Aí eu fui no presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Walter Lima Moraes me recebeu, eu fui no MP, o Dr. Marcelo Dornelles, hoje desembargador, me recebeu, eu fui na Assembleia Legislativa, acho que era o Valdeci, o presidente, não recordo, me recebeu, todos dispostos a ajudar a prefeitura. Fizemos uma reunião, o próprio Sebastião Melo estava na reunião, ajudar para dar dinheiro, criar uma fórmula jurídica para dar o dinheiro para aumentar as cestas básicas. O Melo ficou de apresentar a fórmula. Nunca. Aí ele faz o seguinte, não, deu descobrir uma coisa horrível naquele tempo, que ninguém tinha me dito. Além de serem só 10 mil, Juremir e Nando, e quem nos ouve e nos vê do lado de cá, né? Além de serem só 10 mil, precisando de 50 mil, não era assim do pequeno produtor, familiar, ou pelo menos até do grande produtor gaúcho. Não. Elas vinham de Minas Gerais de avião. As 10 mil. Pode chamar qualquer um do governo aqui, perguntar se não continua vindo, porque o Ministério continua. Bom, aí não só não aumentou o Melo, como em 21, depois da pandemia, diminuiu. Agora dá 6 mil. 6 mil. O que ele fez de novo é o seguinte, isso é uma medida inteligente. 1.000 dessas 6 mil são através de um cartão como se fosse um voucher. Então, geralmente são mulheres que pegam cestas básicas. A cesta básica é pesada. Então dá o voucher e ela pode escolher os produtos. E às vezes tem problema, né? Tem problema do tipo de produto, lactose, sei lá, aí pode escolher com o voucher. Isso é uma medida inteligente da prefeitura. Para não dizer que eu só falo mal, estou dizendo que é inteligente. O problema é a quantidade, é muito pouco. É muito pouco. E a obrigação tinha que ser de produtores gaúchos. A diferença é da agricultura familiar. Essa é uma questão de Porto Alegre. Pedro, é seríssima. Outra questão muito importante do ano foi a venda da Carris. Eu queria saber assim, a tua análise da venda da Carris e também alguns pensam que talvez ainda se possa fazer alguma coisa. No teu entendimento, há o que se possa fazer ou é fato consumado? Primeiro, respondendo a primeira parte da pergunta, eu achei um absurdo a venda da Carris, uma empresa que foi modelo nacional de transporte coletivo, uma empresa do século XIX, que era puxada por burricos, é a tradição de Porto Alegre. Aí vai dizer, mas então tem que ser mantida. Tem coisas erradas, e na minha opinião tem, e eu vou dizer o que era errado. Eu acho um excesso de CCs na Carris. Tira os CCs. Tira, não precisa. Não precisa. Tem que ser CC, 2 ou 3 da direção e acabou. Tinha muito CC. Bom, então tira. Faz o projeto de lei e mantém a empresa. Mas a empresa está dando gasto aqui aonde? Fecharam a oficina da Carris. Reabre a oficina da Carris. Não tem que terceirizar. Reabre que é mais barato. Então tinha uma série de coisas que poderiam ser feitas e não foram. Mas havia interesse em salvar a empresa, em deixar a empresa viável? Esse governo não tinha interesse. Como ele quer terminar com o DEMAI. Nós falamos aqui, né, Juremir, com um especialista, acho que foi em 2010, né, que foi estabeleceu assim, quando
começa uma derrocada da carriça. Mas aí, é exatamente a falta de cuidado. Como o governo Leite, com todo respeito, mas fez isso também. Bota a CE a funcionar mal para poder justificar a venda por um preço ridículo, começa a detonar a Corsã para fazer a mesma coisa, começa a detonar o Banrisul, e assim aconteceu aqui com a Procempa também. Entende? O governo municipal, o Melo, começou a quase inviabilizar a empresa, e aí, bom, as pessoas começam a achar que a venda tem que acontecer. Não tem. O DEMAI que ele quer vender, o sonho dourado do prefeito vender o DEMAI, nós estamos lutando muito para mostrar que o DEMAI tem das melhores qualidades de água do Brasil. Qual o interesse de vender o DEMAI, então? Essa é a grande questão. Aí ele tem que responder. Eu acho que aquela linha privatista, privativista, não sei qual é o mais correto. Mas daí não administra a água, a luz, não administra os parques. Nada. Vai administrar o quê? O que faz o prefeito de Porto Alegre? Então? Nada, exatamente. Não administra parque. As coisas que são essenciais não administra. Né? Vai administrar o quê o prefeito? Eu não entendi. Daqui a pouco terceiriza as ruas. Terceiriza, não precisa mais prefeito. Cada rua administrada por uma empresa. Exatamente. Não dá comida para o povo, não dá casa para o povo, não dá transporte remédio público pro povo. é uma droga. Transporte público é uma porcaria e caro. Demorado. Vai no final da tarde aqui no terminal Rui Barbosa, as pessoas estão desesperadas. Eu vou seguido ali, eu tomo nota e depois reclamo. Vai pegar um ônibus no sábado, domingo, para passear, domingo de tarde, para dar um passeio, para te ver. Tem um passeio... Vai ficar esperando. O passeio é ficar pensando. Fica parado pensando. 3 horas do passeio, leva um 1h30 na parada. Leva um banquinho e está passeando, porque pode... Fazer meditação. Não, mas então leva um livro do Juremir. Ele senta no banquinho e... É uma viagem. É uma viagem. Mas por quê? Carris não tem volta, então? Eu acho que tem. Tem? Eu acho que tem. Juridicamente? Juridicamente. Aí a gente tem que fazer aquelas duas leituras, né, daquela frase famosa, política é a arte do possível. Então, a primeira leitura, nada é impossível, né? A arte do possível quer dizer que nada é impossível. É uma leitura também interessante. A outra leitura, bom, só se faz o que dá, né? A arte do possível só se faz o que pode. É o que é possível. Mas, como é uma questão política, mais que jurídica, ela pode ser revertida, claro que juridicamente, mas com uma decisão política. Pode ser revertida. Todas essas privatizações podem ser revertidas. Todas. Através de lei. Através de lei. Eu vou dar um exemplo aqui nosso, do governo Brizola do Sul. O Brizola estava convencido, ele falou isso para mim. Não sei se isso está totalmente certo, era o convencimento dele, eu acho que estava certo. Ele dizia o seguinte, se o Rio Grande do Sul, eu me convenci, mas ele nunca me disse se ele mudou esse conceito ou não. Eu também não perguntei. Eu me convenci do seguinte, se o Rio Grande do Sul tivesse telefonia e energia elétrica, seria São Paulo. Então eu fui buscar a Bondanshare, era uma subsidiária da Light, ali na usina do gasômetro, que dava a eletricidade, energia elétrica e tal. Era uma porcaria. Era para poucos e não funcionava. E tinha... Pior do que a Equatorial? Talvez nesse nível. A Equatorial é ruim, hein? É um horror. A Ititi, que era outra multinacional, controlava o telefone. E aí o Brizola encampou ambas as empresas, né? Teve uma série de assessores aí, essa é uma história para outro momento, importantes assessores que puderam dar boas ideias aí sobre essa forma de fazer esse trabalho, e o Brizola encampou. Então, é uma questão legal. E foi a questão da lei, ficou do Estado. Ficou do Estado. O Brizola depositou $1 para cada uma. Discute agora a indenização, por a vida inteira. Sabe que o DEMAI, esse dia eu precisei... Então ele trouxe, nem era nosso, ele trouxe. Sim. É claro que lá os norte-americanos enlouqueceram com aquilo. Enlouqueceram, mas o Brizola trouxe. Aí passamos a ter a CE e a CRT. Só um depoimento agora, tu falasse da Equatorial. Equatorial eu não consigo falar, Júlio. Nem o contato. Não responde. O DEMAI tu fala por telefone, e esses dias arrisquei pelo WhatsApp, precisava de uma troca de um relógio ali, estava impossível de ler, estava velho, os caras chegavam lá e reclamavam. Foi respondido. Em 2 dias estavam lá com protocolo e tal, foi atendido, sim, rapidamente, normalmente, quer dizer, um serviço público e eficiente. Né? A Equatorial tu não consegue falar, não é nem para o cara te negar o que tu quer, mas não consegue se comunicar com o sujeito. Né? Isso é que está muito ruim até agora.
É importante dizer para as pessoas que nos ouvem, Porto Alegre, né? Porque o DEMAI é Porto Alegre, quem está nos assistindo, que o DEMAI foi das primeiras empresas, né, entre o público e o privado, a fazer a fluoretização da água. Quer dizer, para além do cloro, que é de alta qualidade, do DEMAI, também o flúor, proteção dentária. Então, esse é um dado importante. Não, a Corsã também tem. Também tem isso. Mas eu quero dizer que o DEMAI foi, assim... Pioneiro. Isso é um dado... Eu não posso afirmar com certeza absoluta o pioneirismo quanto à Corsã, mas em termos de Brasil, sim. E a qualidade do flúor do DEMAI eu conheço. É de primeiro mundo. E o que explica, talvez então... a da Corsã também seja, é que eu não conheço. Mas a do DEMAI conheço. O que explica essa sanha privatista? Por que privatizar? Se não é deficitário, se faz o serviço bem feito, qual é o problema? Um pouco disso, Juremir, é ideológico. Né? Então o cara tem que dar satisfação aos seus apoiadores, que pensam tudo, que tem que privatizar tudo, e aí a pessoa, naquela linha ideológica do liberalismo, né, quer vender tudo. Um pouco é isso. E o outro pouco é uma incompetência de gestão brutal, que vai perder, como diz o Nando, vai governar o quê? A gente vai governar o quê? Não tem sentido. Mas eu acho que tem coisas até tão graves quanto isso no governo municipal aqui, acontecendo agora. Eu dou um exemplo. A Fraport, uma multinacional bilionária alemã, dona de mais de 100 aeroportos e rodoviários no planeta. Bilionária. Depois de ela ganhar concorrência para administrar o Salgado Filho, depois, não é para atrair, ela já tinha ganho. O Melo manda, o prefeito Sebastião Melo manda um projeto para a Câmara, claro, onde ele tem maioria, nós somos 10 da oposição, tem 26 da situação, dando isenção de impostos, acho que é IPTU, para a Fraport, de qualquer imposto. Mas por que isentar a Fraport? Porto Alegre perde cerca de R$1 milhão por dia. Isentando a Fraport? Pô, mas e as cestas básicas? Gente precisando de uma isenção? Nossa Senhora. Não, a Fraport, T no final. Lembrem disso, administra o aeroporto Salgado Filho. Isenta de tributação por um projeto, depois que ela tinha posto até as cancelas do estacionamento. Já tinha cancela, já tinha tudo. Eu dizia na tribuna, mas por que, prefeito? Mas por quê? Para atrair, eles já estão aqui, eles ganharam 30 anos, 25 anos, sei lá quanto. Eles não vão sair daqui, não precisa dessa isenção. Você apoia a próxima campanha, né? Nunca veio. Nunca veio a resposta. Silêncio. Nunca veio a resposta. Por que, quinzenalmente, né, na pior hipótese, mensalmente, tem um projeto de isenção de gente muito grande na Câmara Municipal? Isenção de tributos. Quem mais que a gente sabe aí que não paga tributos de grandão? Hein? Daria para dar outros exemplos, assim, mas eu acho que a Fraport ele é o mais brutal. Entende? Porque a Fraport é um tapa na cara do Porto Alegre. Está quebrada a Fraport? Está com dificuldade financeira? Deve estar. No SPC, alguma coisa? Os donos estão na Forbes, né, como bilionários. Bilionários, estão com medo de perder uma posição no ranking. Ela é uma empresa com mais de 100 aeroportos. Né? Não sei quantos tu tens, Nando. Não, eu estou com 2 ou 3 só aeroportos. Só 2 ou 3. Então, eu acho que não devemos perder o sono com a condição financeira da Fraport. Né? Pedro, o assunto que me interessa muito, eu, músico, boêmio, quero saber da noite de Porto Alegre o seguinte. Quando o Jeremir vem para cá nos anos 80, eu era daqueles guri que amanhecia ele no Bonfim, né, porque lotava, e por mais que tivesse barulho, tivesse isso, a gurizada ali, eu tenho a impressão, e os números até mostravam isso, que nós não tínhamos índices de criminalidade ali, de assalto, coisa assim. Mas daqui a pouco, né, houve um movimento todo da vizinhança. Eu me lembro que o vereador falecido, Isaac Anhor, ficou muito à frente desse projeto. Se tirou o Bonfim. Bonfim nunca mais teve aquelas madrugadas. Né? Eu sempre toquei na Cidade Baixa. A Cidade Baixa, desde a ilhota do Lupicínio, sempre foi um bairro boêmio em Porto Alegre. Né? Hoje, a relação é muito complicada. Eu sei que há excessos, né? Para os moradores, o pessoal fica lá fazendo barulho nas ruas, urinam no chão, é ruim, né? Mas o que é possível? Porque tem bairros que são boêmios, a gente não vai fazer da Lapa um bairro que à meia-noite termine. É um bairro boêmio, né? E o Bonfim é um bairro boêmio, a Cidade Baixa, especialmente, é o nosso grande bairro boêmio. O que é possível fazer, além de botar cavalo com brigadiano na rua para espantar os caras para sair correndo ali? Isso é o que não é possível.
Mas é o que tem sido feito. Isso é um absurdo. Entende? Essa repressão aí não tem o menor sentido. Do meu ponto de vista, nós temos que trabalhar com dias, né, da semana e horários. Então tem que ter dias certos, onde a pessoa sabe que aquilo ali, o movimento é até as 4 da manhã. Não tem jeito, é até as 4. E o pessoal sabe que é até as 4. Também não é até as 6, é até as 4. Né? E não são todos os dias. Então tem que ter 2 ou 3 dias que isso não ocorra. O mundo inteiro trabalha assim. O mundo inteiro trabalha assim. Não há uma fórmula mágica de dizer assim, ninguém vai ter residência de baixa. Lá é só... Não, há residências. Ninguém vai ter um bar na Bela Vista. Não, tem. Agora, é um acerto. A Cidade Baixa é um bairro boêmio, é uma tradição de Porto Alegre. É uma tradição, orgulha Porto Alegre. Tem gente que vem para ver a Cidade Baixa. Nem outro bairro emprega tanto músico como a Cidade Baixa. Em algum lugar tem que fazer a festa. Claro. E aí tem que ter, as pessoas têm que saber, tem que ter, porque a pessoa quando sabe, quando há essa organização, ela se programa. Digamos, aquele que quer dormir, puxa vida, eu vou lá para minha irmã, para o meu irmão, vou para a praia, tal dia, um dia que tem que dormir tarde. Mas ela sabe. E a pessoa que quer fazer a festa sabe que, estou dando chute aqui, né? Terça-feira, não, terça termina meia-noite, não posso. Nem tem graça eu ir, então... E ganhar os donos de bares, negociar com eles, claro, conversar e não tratar os caras como inimigos, né? E não são. Não são, eles são os famosos empreendedores, de quem o capitalismo gosta tanto. E que o socialismo não rejeita. São empreendedores, dão empregos. São pessoas honestas trabalhando ali, não é fácil. Não é fácil, porque eles passam mais tempo ali que os frequentadores e que os músicos, porque eles têm que abrir, cuidar, fechar, limpar, entende? Eu estive muitas vezes ali, fui chamado muitas vezes, e vi essa realidade. Eles trabalham muito, pessoas dedicadas, que chegaram com muito esforço naquela condição. Tem gente ali que está, digamos, há 8 anos com uma casa, pagando ainda o empréstimo da compra do local, ou da compra do local, não o prédio, mas o local em si, né? Só o ponto. O ponto. A compra do ponto. E às vezes o cara sai de lá de madrugada, às 7, 8 da manhã, ele está lá para receber o caminhão de refrigerante, cerveja. Exatamente. Não, e passam horrores. O cara, para comprar tal refrigerante bom, que sai muito, tem que comprar 3 daqueles ruins que não saem. Exatamente. Entende? Aí ele tem que fazer... A famosa venda casada. É uma realidade comercial brutal essa, né? Brutal. Lembra das locadoras, Jeremia? O Sim. cara tinha dono de locadora, ele queria comprar um lançamento e comprar umas 10 porcarias junto. Venda casada no Internacional. No Internacional? Para ter algumas emoções, sonhar com algumas grandes vitórias, tem que suportar umas derrotas vexatórias. Vem no pacote. 4 do Curitiba é constrangedor. Tomar 4 do Curitiba em casa. Constrangedor. 4 do Curitiba em casa, essa aí, nossa senhora. Mas eu acho que isso não é, digamos assim, não é monopólio internacional, né? Não fez... Não, mas chama a derrota. É soberba. Tu estrear um uniforme todo verde, aí qual era a ideia? Vamos botar um uniforme novo num adversário que não joga nada para nós dar uma goleada. Aí também entendeu? Eu sou conservador. Que história é essa do Internacional de verde? Joremir, eu estava no estádio. Era assim, ó. O Palmeiras. Não tinha como os jogadores do Inter identificar um e outro, porque era assim, ó. O Inter todo de verde, meia, calção, camiseta e número verde. O gramado verde, os juízes e auxiliares estavam com aquele verde PTC, aquele marca-texto, e o Curitiba de branco com lista verde. O Inter tomou o uniforme do Curitiba. O Curitiba que é verde. Só tinha vermelho na arquibancada, o torcedor. Mas por que o Inter quis, em homenagem a quê? Essa é uma boa pergunta. É a sustentabilidade. São todos produtos de sustentabilidade, tal, um conceito. Eu acho que ainda verei... Como é que é? Agora vamos entrevistar o Nando. O Inter mandou produtos recicláveis, foi feito todo com produtos de materiais recicláveis. Então, eu acho legal isso, mas não dá para fazer em vermelho, não sei. Qualquer dia o Inter joga de azul e preto. Não, mas aí... Aí ficou feio. Eu não sabia o motivo, eu achei estranho, mas não sabia. Isso é coisa de marqueteiro, os marqueteiros são sempre modernos e tal. Eu achei que passou uma soberba antes do jogo. Sim, claro, já iam dar outra olhada, iam meter 7. Pedro, um assunto, já encerramos o tempo, um assunto espinhoso, assim, só para encerrar, porque a gente tem, eu tenho, imagino que tu também, que o cara daqui é amigo dos dois lados. Sim. Né? Quando a gente analisa uma guerra, Rússia e Ucrânia, é uma guerra territorial e tal. Quando a gente analisa a Palestina e Israel, a gente entra numa questão religiosa, uma questão ética e se espalha pelo mundo, como a gente está vendo por várias cidades.
né? E eu queria saber de ti, como é que tu está analisando isso, porque isso nos afeta aqui em Porto Alegre. Eu tenho amigos de descendência assim, descendência assada, e daqui a pouco, né, a gente, sem querer, está envolvido no meio de tudo isso. Sim, é verdade. E eu te digo, Nando, para mim não é uma pergunta espinhosa, porque a minha posição é pública e todo mundo conhece. Eu sou muito ligado aos palestinos e à luta por um Estado palestino. Agora, defendo a existência do Estado de Israel. Claro, e nunca fui antissemita, pelo contrário. Eu vim do Bonfim, tenho grandes amigos judeus. Né? Agora, eu defendo a existência de um Estado palestino. Acho que o que está ocorrendo ali é um genocídio, porque é quase um extermínio étnico. Não chega até a Cisjordânia, onde tem mais, mas ali na faixa de Gaza é inacreditável. É um crime que o mundo está assistindo assim, de olhos abertos, mas sem agir. Agora, aquela proposta que veio da África, não foi a do Brasil, que a ONU teve uma resolução, não foi decisão, foi uma resolução de parar as hostilidades por um cessar-fogo, teve 120 votos favoráveis de países, 49 contrários e 15 abstenções. Agora, parece que a unanimidade, quando é guerra, tanto republicanos quanto democratas, eles não cogitam cessar fogo. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista da Hillary Clinton, né? A posição de que se tiver cessar fogo, só vai ser bom para o Hamas, porque o Hamas vai se armar de novo, vai se remobilizar, então não há possibilidade Mas nenhuma estão morrendo de cessar milhares fogo. de pessoas, ontem eu vi um número, são 8 mil mortos ali na faixa de Gaza, dos quais mais da metade são crianças. Se fala em mais de 3 mil crianças até agora. Explodem. Aí mandam os brasileiros, são 34 brasileiros. Tem 10 que são palestinos com cidadania, pedindo cidadania brasileira. Pede para ir para o sul da faixa de Gaza, né, na cidade de Rafah. Na porta do Egito. Rafah na porta do Egito. Mas aí o Egito não abre a fronteira. Não, o Egito não abre a fronteira. Esse é um dos grandes problemas. Não abre, então as pessoas... Bom, hoje eu estava vendo aí, assistindo, né, os veículos de comunicação, a gente vê falta água, falta comida, faltam remédios, falta condição de higiene, produtos de limpeza, falta tudo. Não tem nada. Rafah, foram lá fazer o quê em Rafah? E tem aquela outra cidade ali perto também, que eu não me esqueci o nome, também é a mesma coisa. Então os brasileiros, e acho que o governo brasileiro vai ter que agir nesse sentido, de forma um pouco mais firme, tem que tirar os brasileiros dali. Eu acho que muita gente que é de Israel não apoia esse governo que está aí. Eu conheço várias pessoas não apoiam. Conheço vários. Como eu imagino que a maioria dos palestinos talvez não apoie também o que faz o Hamas. Só não dou o nome. O Hamas não é a autoridade palestina. A autoridade palestina tem um representante que fala por ela. Eu só não dou o nome de um lado e de outro, dos exemplos que tu deste, o nome das pessoas, porque não me autorizaram. Mas eu conheço várias. E eu tive a honra, no ano de 2000, o doutor Brizola me telefonou. E eu vi que a voz dele está um pouco pastosa, um pouco diferente. Ele disse assim: Ruas, como é que está teu passaporte? Eu digo: está em dia, doutor Brizola. Disse assim: então é o seguinte, eu tenho uma reunião, 2000 isso, com Yasser Arafat, em Portugal, Lisboa. Da ULP? No termo da ULP. Organização da Libertação da Palestina. Isso. E eu estou no hospital, fiz uma cirurgia de próstata e não posso ir. Eu digo: poxa, que pena. E eu disse assim: eu quero que tu vás me apresentar. Foi uma grande honra, né? Eu sou um dos poucos brasileiros que conversou com o Arafat. Conversei com o tradutor, né? Porque eu não falo nada né? Nem inglês eu falo, que dirá, né, árabe. E eu fui e conversei com o comandante Arafat e abracei em nome do Dr. Brizola. Naquela época, na segunda Internacional Socialista, o Brizola era vice-presidente. E 2 partidos queriam entrar lá. E havia uma certa dificuldade, porque um era o Labour, né, o trabalhista israelense, e o outro era o Fatah, da Al-Fatah. Né? Então, a conversa era o apoio à causa palestina, a criação, que o Brizola dava, né, muita importância de um Estado palestino, e é o que eu fui transmitir. Né? E ele foi uma figura fantástica. Foi incrível esse encontro, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Tem esperança que agora a ONU consiga
dar uma resolução que pare esses ataques, que a gente consiga Nós ter temos uma que ter mediação de paz? Nós temos que ter essa esperança, porque uma vez eu li há muitos anos assim, olha, quem não tem poder tem que ter esperança. Então nós não temos o poder para parar isso. Nós não conseguimos. Tem que ter esperança. Nós temos que ter esperança. Porque nós vamos ficar aqui do lado de cá, falando, e não vamos conseguir parar aquela mortandade toda. Né? E agora, tem que parar. Tem que parar. E quem pode, tem que agir. Tá certo. Faltou alguma coisa, professor? Não, serviço completo. Pedro Rosa é bom demais, né? Só ficar levantando aqui, puxando, provocando, e ele vai falando. Tem sessão quando de autógrafo, na feira? Eu fiz uma no domingo, do meu livro Escola da Complexidade, Escola da Mas Diversidade. procura fazer um dia que não tenha jogo de futebol pra gente poder ir. Pois é, deu aquele conflito com o jogo do Internacional. Tá mais um baita jogo não, mas como é bom aquele, pra né? gente testar as amizades. Teve um amigo meu, que é um colorado militante, e ele foi o lançamento, não foi o jogo. Mas eu tinha que trabalhar, Acho que foi por Juremir. isso que o Inter perdeu. Mas eu tinha que trabalhar, senão eu iria com certeza. Exatamente. Não, dia 11, tem do 1923, 100 anos da Revolução. Vai ser dia 11, o lançamento 11, eu acho. É o que eu comprei ontem. É o que tu compraste ontem, eu acho que é num sábado o lançamento. Sábado? 11. Sábado, tá bom. Olha, eu li já acho que é quase metade. É muito bom. É muito bom. Porque tem que entender. Tem que começar em 93, mas tem que entender 23 para entender o hoje. Tem que entender 23. O que foi aquilo que depois se juntam os de 23 em 30. Isso é incrível também. Não, dá spoiler. Vamos ler depois. Pedro Ruas, muito obrigado. Sucesso aí, parabéns pelo trabalho. O Do Lado de Cá volta na semana que vem. O programa fica aí na plataforma, né? Pode botar teu comentário aí, dar tua sugestão. E te inscreve no canal, dá um like, tá? Like e comentários, o YouTube gosta muito porque ele recomenda para outras pessoas. E se curtiu, compartilha também para que mais gente possa nos acompanhar, tá certo? Semana que vem tem mais novidades. Aquele abraço.